Estamos aqui para mais um podcast da Primac, o PrimaCast, hoje com um convidado super especial, Mauro Lúcio, da Fazenda Marupiara. É um prazer enorme recebê-lo aqui, Mauro Lúcio, na nossa empresa, e falar que estou muito feliz com esse podcast, que fazia tempo que a gente marcava para gravar. E hoje a gente vai saber um pouco da tua história, um pouco do que você faz na sua pecuária, uma coisa que você toca com paixão e com entusiasmo, que deixa todos nós apaixonados por esse segmento, toda vez que você toca nesse assunto. E eu queria que você se apresentasse um pouco, Mauro Lúcio. Eu já te conheço bem, mas eu queria que você apresentasse para os nossos telespectadores da Primac e para o nosso PrimaCast, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite. É o meu primeiro podcast que eu estou fazendo, né? Então, é a primeira gravação, e fico muito orgulhoso em fazer ele aqui na Primac, ser o PrimaCast, fazer ao lado de você, Priori, que é uma pessoa que tem eu tenho uma consideração muito especial, uma amizade muito grande e um relacionamento já com a Primac, né, já grande entre nós dois e também entre a Fazenda Marupiara e a Primac. Então eu agradeço bastante essa oportunidade de vir aqui contar um pouco. Bom, meu nome, eu me chamo Mauro Lúcio, eu sou pecuarista, hoje proprietário da Fazenda Marupiara. Eu mexo com pecuária desde minha vida inteira, desde criança, né? Eu sou filho e neto de pecuarista. Eu fiz isso a minha vida inteira. Todas as outras atividades que eu fui, igual o presidente do sindicato, foi muito pela pecuária, foi para poder ajudar um pouco mais aos amigos pecuaristas, a dar um pouco, né, do meu tempo, do meu conhecimento e da minha força para poder melhorar a atividade. E eu faço pecuária no Pará. Vim com meu pai comprou a primeira fazenda aqui em 1975, eu mudei para Paragominas em 1982 e desde então trabalhando com pecuária. Fui um pouco para Castanhal para trabalhar, entender um pouco de frigorífico, trabalhei lá em um frigorífico, na época era Matadouro, isso foi em final de 82, trabalhei lá até 85, mas também coisas envolvidas com a pecuária. Eu queria saber um pouco mais sobre a comercialização, sobre como acontecia com o boi da porteira para fora, né? Depois até chegar no cliente. Eu acho que você faz isso com maestria e você toca o seu negócio muito bem, porque você entende, né, muito do cliente, porque você já era cliente de maquinário, de tratores e máquinas agrícolas, né, antes de você ser dono. Então isso te dá um diferencial muito grande, porque você sabe, né, das dores, você sabe onde pega para cada um agricultor ou para cada um produtor. E quando eu fui trabalhar no Matadouro, né, era muito para entender também sobre o cliente, sobre o mercado, o que a gente poderia fazer, o que eu posso dentro do meu negócio fazer para poder atender o meu cliente. Então, desde então, o meu trabalho ele tem um olhar mais amplo. Eu trabalho não só dentro da porteira para dentro da minha fazenda, mas eu preocupo muito com o mercado, eu preocupo muito com o meu cliente. Eu sempre estou meio antenado, né, naquilo que a gente vê, a tendência, aquilo que o cliente quer. Então, em um resumo bem rápido, é por aí. Mauro, e de onde é que vem essa paixão pela pecuária? Conta um pouco da tua trajetória de Minas para cá, de onde é que vem essa paixão, esse entusiasmo tão forte pela pecuária? Olha, como eu disse, eu sou filho e neto de pecuarista, né? Então eu trabalhei a minha vida inteira, desde muito cedo, vivendo fazenda, andando em fazenda.
e infelizmente eu parei de estudar para poder ir para a fazenda, porque sempre tive uma convivência muito grande. Então, na verdade, eu nunca tive vontade. Quando eu saí, né, quando eu fui trabalhar em outra área, né, pois é outra área muito ligada, é praticamente uma sequência daquilo que eu faço, que era a parte mais de frigorífico, né, para entender o mercado. Mas é muito focado, sempre foi muito focado na pecuária. É uma coisa realmente de paixão. Eu costumo dizer que se eu tivesse mais 5 vidas, todas elas eu queria fazer o que eu faço hoje. Eu sou uma pessoa extremamente satisfeito e feliz com a vida que eu tenho, com a atividade que eu tenho, em fazer o que eu faço. Então eu faço pecuária mesmo por paixão, quero sempre entender, melhorar, crescer e sempre melhorar não só a mim, como melhorar a minha atividade, levar ela cada vez mais para um cenário nacional e internacional, mudar, mostrar para as pessoas realmente a grandiosidade que a pecuária tem, é diferente do que às vezes as pessoas mostram, né? Mas eu tento sempre mostrar o lado positivo, aquilo que é bom. E mais do que isso, hoje o meu trabalho é muito focado em levar a pecuária para pequenos produtores. Então eu quero que a pecuária realmente transforme a vida desses pequenos produtores. A minha ideia é que cada dia eu consiga trazer mais pessoas para dentro da pecuária, pessoas assim, pequenos produtores, e que eles consigam melhorar, trabalhar uma pecuária com mais tecnologia, melhorar bastante nisso e com isso crescer, né, prosperar e fazer a pecuária realmente gerar riqueza, gerar impacto, gerar qualidade de vida na vida dessas pessoas. Agora, Mauro, eu que conheço a Marupiara, e quem tiver a oportunidade de conhecer vale a pena, porque é um capricho enorme a fazenda, todos os mínimos detalhes, tudo muito bem feito, das árvores, das porteiras, tudo muito bem caprichado lá. O que tem sido o diferencial da Marupiara hoje, que tem servido de exemplo para o Brasil e para o mundo? A gente vê inúmeras pessoas indo lá te entrevistar, pessoas de fora. O que você tem feito tão diferente que tem atraído a atenção dessas pessoas para conhecer o trabalho que você faz dentro da Marupiara? Qual que é o diferencial da Marupiara em relação às outras propriedades? Olha, a Marupiara, o foco maior é produtividade. Então a gente tem uma vida, a Marupiara está fazendo esse ano 25 anos, né? Nós compramos e começamos a trabalhar lá em 1997, a partir de 2002, então fazendo hoje esse ano, né, 20 anos, esse 20 anos é de usar tecnologia, melhoramento e sempre focado no aumento de produtividade. Eu sinceramente fico feliz de você estar falando isso sobre a Marupiara, mas eu tenho certeza que a Marupiara tem uma energia diferente. Todas as pessoas que entram lá, que vão lá, quando elas chegam lá, tem uma energia diferente. Essa energia e essa coisa que tem lá, ela vem de um trabalho, de uma relação entre nós, entre eu, né, e as pessoas que trabalham lá, entre nós que trabalhamos com os animais, entre nós, os que trabalhamos os animais e a natureza. Então nós temos eu digo que é o seguinte, é uma riqueza mútua. Então o que nós sempre procuramos fazer, por exemplo, eu sempre trabalhei fertilidade de solo. E quanto mais eu trabalhei essa fertilidade, eu inverti o caminho que todos vinham fazendo, né? Porque normalmente as pessoas trabalham com pecuária de uma maneira assim, de um extrativismo. É uma atividade que ela consegue geralmente se manter e sobreviver só com o uso de recursos naturais.
O que eu quis fazer é devolver isto para a natureza, então não só sugar. Então virou uma relação, né, de troca. Então eu trato bem do solo, eu trato bem do meio ambiente e isso sempre vem retribuindo. Então isso é muito interessante, né? É uma riqueza mútua, porque quanto mais eu dou para a natureza, mais ela me devolve. E é a mesma coisa com os animais. Então, quando a gente trabalha muito essa questão do bem-estar animal, de saber de que maneira que a gente pode cuidar melhor desses animais, ter um trato melhor, saber de qual maneira que eles se sintam melhor, né, um relacionamento, trabalhar muito isso também com as pessoas que estão na fazenda. Agora, né, para 2023, nós queremos mudar um pouco o nosso trabalho com as pessoas, né, com os funcionários, com os colaboradores. Nós estamos querendo entrar em um modo de trabalho onde todos os funcionários nossos tenham um prazo de tempo para poder ficar na fazenda. Mas a saída dessas pessoas vão ser para tocar o próprio negócio. E a maior parte deles eu quero que eles saiam para poder fazer pecuária por conta própria. Então isso é uma coisa muito diferente, é um negócio bem diferente e bem arrojado, mas e assim, qual que é o compromisso dessa pessoa comigo? Eu vou fazer ele sair para ser um fazendeiro, mas ele tem um compromisso comigo, com a Fazenda Marupiara, de deixar treinar outra pessoa para poder ficar no lado dele, né, no lugar dele. Então a ideia é fazer isso, crescer e multiplicar produtores para poder trabalhar no mesmo modelo que nós trabalhamos. Então a gente formar um grupo de pequenos produtores, mais ou menos em um sistema aí de cooperativa, então que essas pessoas cresçam ao entorno nosso lá, fazendo um grupo, fazendo uma cooperativa, e isso vai sair de pessoas que estão trabalhando dentro da Marupiara. Então essa é a vontade, né? É isso que nós estamos trabalhando, é isso que nós vamos fazer. E eu acho, né, que quando a gente faz isso, né, quando nós sempre estamos investindo nas pessoas, investindo nos animais e também na natureza, então a gente tem uma convivência muito mais harmônica, e aí a gente vê uma reciprocidade muito grande, e eu acho que é esse que é o ambiente diferente da Marupiara. Eu acho que é isso que faz ela ser diferente dos outros lugares. Quando a gente vai lá, a gente vê justamente isso, né? O time engajado, o time comprometido, o time que veste a camisa da Marupiara, e vê que é um time que gosta de estar ali. E é muito bacana você falando isso aí, quer crescer e contribuir. Isso. Você não está sendo egoísta que essa pessoa fique contigo para sempre. Isso. Você quer treinar, capacitá-las e que elas toquem seu próprio negócio. Isso é muito bacana de ver, Mauro, porque você está contribuindo com a parcela da sociedade para que essas pessoas se tornem empreendedor. E com a tua expertise do teu negócio, você tem muito conhecimento para agregar nessas pessoas. Então é muito bacana isso aí que você tem feito e que você quer fazer, e já deu o pontapé inicial para esses teus colaboradores. E eu tenho certeza que eles vão ser gratos pro resto da vida a essa tua iniciativa que você tem tomado, né? Isso é muito bacana. E a gente vê esse compromisso do teu time lá com vocês. Essa é a vontade nossa, né? Nós vamos colocar isso em prática, e assim, na verdade, eu acho que o que a gente puder fazer para pessoas, né, toda atividade ou todo negócio que o seu foco for melhorar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida deles, então a sua chance de ter sucesso ela passa a ser muito grande.
E quando a gente olha, né, o que eu quero desses caras? Né? Eu vou fazer que eles virem mesmo empreendedores, que eles virem, mas para eles serem bons, para eles virarem empreendedores, eles vão ter que primeiro fazer isso dentro do meu negócio. Então, o foco é que eu tenha uma equipe, que eu tenha pessoas que vão tratar daquele negócio, né, do meu negócio, como se fossem donos. Porque ali é a chance deles aprenderem. Então, a ideia é levar para essas pessoas, né, que eles precisam de dar tudo o que eles podem dar para eles treinarem, para eles aprenderem. Então, é mais ou menos como se fosse um treinamento, né, para ele tocar o negócio dele. Então, o que eu quero? Eu quero que ele entenda muito mais daquilo que ele está fazendo, porque daqui a 2, 3 anos ele vai estar fazendo no dele. Então, ele precisa de entender muito mais. E o que a gente precisa de fazer para que as coisas fluam melhor é as pessoas fazerem porque elas estão entendendo o que é que elas estão fazendo. Não fazer coisas mecânicas. Então, quando as pessoas colocam sentimentos, o que a gente vê da pecuária, da agricultura, né, de atividades que são, vamos falar das atividades rurais ou das atividades que são feitas através da natureza, é que tem um sentimento diferente, você entendeu? As pessoas têm que ter um feeling, né? Então, todo ano, por exemplo, todo ano a gente sabe que vai chover e todo ano a gente sabe que vai ter o período seco. O que a gente não sabe? É a intensidade disso, é o momento disso. Então eu costumo dizer que eu tenho uma indústria a céu aberto. Então o que acontece, o que vem pelo tempo, né? Se vem chuva, se vem sol, qual é o volume de chuva, ou qual a quantidade, a intensidade desse sol, isso faz diferença, impacta demais na nossa produtividade. Então não pode ser uma coisa, vamos se dizer, como linha de produção, né, que a pessoa, a gente vê, né, quando naqueles filmes de Henry Ford, que era cada um betava a chave e dava 2 voltas no parafuso, e aí aquilo ali é 2 voltas. No nosso negócio não é assim, porque eu dependo muito do que chove. Então eu preciso de sensibilidade dessas pessoas. Eu preciso que essas pessoas entendam o que elas estejam fazendo, tá? Então, a proposta é muito melhor eu ter um cara que dê tudo durante 3 anos do que um água com açúcar durante 10. Né? Então, é fazer isso e aí esse cara fica preparado, ele fica num nível que ele vai tocar o negócio dele. Eu aprendi isso com meu pai. Né, quando eu era jovem e aí meu pai, eu vim para o Pará muito cedo e eu ficava em uma fazenda aqui que ele me deu para poder administrar, para tomar conta. E de vez em quando, né, sei lá, 2, 3 vezes por ano, ele vinha, né, e ia rodar lá para poder falar. Então ele via algumas coisas assim que estavam erradas, que não estavam funcionando, e eu começava a falar, né, mas esse tipo o gerente, o administrador, esse cara é muito ruim, porque esse cara não fez isso, esse cara não fez aquilo, não sei o quê. Aí ele virava para mim e falava: olha, meu filho, é o seguinte, se você quer que esse cara faça tudo isso que você está falando, se ele fizesse tudo isso, ele era seu patrão. Você estava trabalhando para ele. Porque se você não fez e ele estivesse fazendo, você ia ser funcionário dele. Então, através disso aí, que é um raciocínio, que se as pessoas começam a fazer isso, fazer porque elas estão notando o que tem que fazer, essa pessoa está pronta para ser dona. É o senso de pertencimento, né? A pessoa tem que sentir... Então, ela está pronta para poder fazer isso. Então, assim, eu sei que para muitos eu posso ser um louco, né? Mas eu sou um louco com paixão, com amor. É para poder fazer diferente, é para fazer diferença na vida dos outros. E eu tenho certeza que esse teu propósito, esse teu legado aí é muito bonito e tenho certeza que vai dar muito certo, porque primeira coisa, você está criando um senso de pertencimento do teu time. Isso é importantíssimo, né? As pessoas sentem
envolvida nesse teu projeto. A Marupiara hoje é uma das poucas propriedades que eu vejo que é legalmente, ambientalmente correta, com 80% de reserva, com 20% de uso do solo. O que você tem feito para usar tecnicamente esses 20%? Manejo de pastagem, adubação, o time que toca isso aí, porque eu falo como agricultor, eu acho muito fácil tocar uma lavoura, mas a pecuária do jeito que você toca lá, eu vejo aqueles dados, aqueles números, eu acho que uma complexidade tão grande que eu falo, rapaz, eu não tenho capacidade de tocar isso aqui, o Mauro toca. O que você tem feito dentro do teu negócio com tanta maestria, Maurão? Qual que é o fator determinante além do teu time, assim, que tu fala, não, esse é o fator principal, além do teu time e chuva, que é Deus que manda? Tá, na verdade é o seguinte, a questão da legalidade, né, principalmente essa questão de 80, 20, eu fui taxado, né, muito mais de ambientalista do que de ruralista, né, de produtor rural. Mas na verdade eu não estou aqui falando o que é certo, o que é errado. Sim. Tá? Porque legislação a gente não discute, lei é lei, então você está lá para poder cumprir. Então, eu tenho minhas dúvidas, meus questionamentos, que nós viemos para cá, era 50% de reserva e passar de 50% para 80%, então, sem estudo, sem a ciência, sem a pesquisa, eu tenho esses questionamentos, mas que eu não queimo energia com isso, tá? Porque isso é lei. É lei, então a lei eu tenho que obedecer, eu tenho que cumprir, né? Então, isso aí eu não queimo energia em reclamar se tá hora nenhuma de tempo. Eu sei que é o seguinte, eu tenho a área que eu tenho lá para produzir, então é nessa área que eu tenho que fazer a diferença. Tem que ser bom naquela área que você tem. Tem que ser bom, é naquilo ali que eu tenho. Mas eu vejo uma coisa, não fugindo da resposta, mas é um negócio engraçado. Por exemplo, eu trabalho no sistema de recria e engorda. Alguns também de cria, isso não muda. O que eu vejo muito, assim, por exemplo, as pessoas acham muito ruim na questão de rastreabilidade. O que é a rastreabilidade? É a identificação de cada animal, né? E eu vejo isso, assim, eu pratico isso, né? E direto, todo ano, eu tiro um percentual dos meus animais, tá? Que eles não ganham aquilo que eles custam. Trocando em outras palavras, normalmente, vamos falar custos de hoje, cada animal para mim hoje, né, nos custos de hoje, custa algo em torno de 450 gramas por dia. É o que ele custa por dia hoje na minha fazenda. Então, eu tenho animais que estão ganhando 330. Então, esses animais não ganham o que eles me custam. Eu estou botando dinheiro para eles poderem ficar lá. Está bancando a operação. Bancando a operação. Você sabe o que eles são? Pior do que reserva legal. Porque esse eu tenho que bancar para ele poder ficar lá. E ele tá, então vamos falar, se eu tenho se eu tenho 1.000 animais, provavelmente não é difícil eu ter 30, 40 animais desse jeito. Então são aí 4% de reserva legal que eu tenho. Agora essa eu mando nela. Essa para ficar lá ou para não ficar, quem manda sou eu. Não tem mais ninguém. Então aí eu exerço o poder de falar o que é. Na outra, sobre floresta, sobre a área, essa eu não mando, essa é uma lei. Essa eu não mando. Então, para que eu vou queimar energia falando nisso? Agora, eu tenho que gastar todas as minhas energias, focar as minhas energias para poder tirar animais que não estão produzindo aquilo que eles gastam, né? Então, esse é o ponto que a gente, na verdade, sempre a gente está procurando direcionar e gastar energia aonde a gente consegue fazer diferença. Né? Então, aonde eu consigo, eu
eu gasto muito pouca energia em preço, tá? Porque o negócio é converter arroba por hectare. Eu não consigo mandar nisso aí. Não depende de você, você depende da porteira para dentro. Comprar barato e vender caro nunca fez mal para ninguém. Nunca fez mal para ninguém. Mas nem sempre eu mando nisso. Né? Existe um mercado que rege, tem uma força maior do que a minha que rege. Então, aonde eu mando é na produção. Então, como que eu produzo mais? Né? Então, por exemplo, a agricultura faz isso com maestria nessa questão de fertilidade de solo. E eu aprendi muito, eu modelei muito os produtores de agricultura. Entendeu? Então, assim, eu trouxe muito desse ponto da agricultura para a pecuária, modelei muito, aprendi muito na agricultura, com bons agricultores, a cuidar de solo, a melhorar essa questão com solo. Então, eu segui muito essas pessoas que trabalhavam isso. E aí, hoje a tua adubação lá já é de passo a passo, é taxa variável? Tu já trabalha um manejo identificado por pasto? Na verdade, a gente chama de módulos, né? Cada módulo são divididos em 8 piquetes. Aliás, os meus, cada módulo são divididos em 4 piquetes e eu uso cada lote de animais eu uso em 2 módulos, em 8 piquetes. Então, as adubações, desde 2011, a gente faz essas adubações fazendo as análises de solo por piquete, né? Então, aí a gente já faz isso. Esse ano, nós já estamos entrando, eu fiz em 2010 ou 2011, eu fiz uma análise dessas de precisão, né? De grid aí de 3 hectares, então eu fiz essas análises de precisão. Eu tenho... Agora voltei a fazer de novo. E o que eu quero nas análises de precisão? Aí eu quero calcário, taxa variável, eu quero fósforo em taxa variável, potássio. Aí o nitrogênio a gente não precisa, o nitrogênio pode usar normal, né? Aí a gente joga 40 pontos de N por cada vez que a gente joga. Então, mas o potássio, fósforo, calcário e micros eu quero fazer com taxa variável. Esse ano nós já fizemos uma análise desse jeito, já variável. Não estou conseguindo, porque foi muito em cima, aí eu não tinha o distribuidor para poder fazer taxa variável. Então, mas as análises já foram feitas, a gente já tem um mapeamento da fazenda já com taxa variável. Próximo ano continuaremos fazendo as análises e aí as aplicações serão com taxa variável. Eu acho que a gente vai economizar e ter mais eficiência, né? Não só economizar no investimento em fertilidade, mas a gente vai ter uma eficiência muito maior. Então, na verdade, a gente passa a ser eficaz, né? Que eficaz é quando você faz coisas eficientes na hora certa, né? Aí você vai para ser eficaz. Além da fertilidade lá que você tem feito, Mauro, na Marupiara, conta pra gente um pouco o que você tem feito de nutrição, o que você tem feito de manejo com o seu rebanho lá, se você tem uma seleção na compra, se você mede o ganho diário a cada quanto tempo, o que você tem feito diferente lá na Marupiara? Olha, Priori, isso é uma coisa que a gente está investindo bastante. Vamos para a gente partir de um princípio, né? Então, assim, uma das coisas para quem tem áreas pequenas, né, ou para quem precisa de respeitar essa legislação ambiental que é pesada, principalmente essa de 20/80, né, ela é muito pesada, mesmo a 50/50 não é uma coisa muito fácil, né? Então, assim, a gente precisa de melhorar a eficiência, melhorar a produtividade. Na questão da pecuária, uma das coisas muito importantes nisso é o que a gente chama de taxa de lotação.
que é a quantidade de animais que você tem por área. Então, seja lá por hectare, né? Então, é aumentar a quantidade de animais. Quando você aumenta essa quantidade de animais, você baixa custo fixo, isso melhora demais a sua questão do custo fixo, e você aumenta muito o faturamento, né? Que você tem um faturamento por hectare aí bem maior. O que faz isso, né, as duas coisas que levam o aumento dessa taxa de lotação, é fertilidade solo, né? Quando você melhora a fertilidade, você consegue mais animais, e a divisão de pastagem, né? Você dividir os pastos e você mudar o sistema, né, de pastejo fixo, que é o normal, que é o que a gente vem desde o passado fazendo isso, aí a gente passa para pastejo rotacionado, né? Então o rotacionado ele ajuda muito, porque você consegue fazer com que os animais aproveitem melhor os capins, né? Porque o que você faz? Uma pressão de pastejo, você coloca um volume de animais para comer uma área, normalmente menor, né? E a quantidade maior, a pressão que ele fica menos dias, né? Então ele fica 2 dias no piquete ou 3 dias no piquete. Então, e aí ele vai para o outro piquete. Então você melhora muito isso, porque você aproveita muito melhor o capim. Quando você faz as adubações, você melhora a fertilidade, aí você consegue melhorar a qualidade do capim. Aí quando você começa a melhorar essa qualidade de capim, é aonde você aumenta os ganhos de peso. Então, quando você faz esse trabalho nosso, de rotacionar, né, dividindo, fazendo mais divisões, rotacionando os pastos e melhorando fertilidade, então você tem um aumento expressivo na taxa de lotação e um aumento também no ganho de peso dos animais, porque eles vão comer um capim de melhor qualidade. E quando a gente fala essa melhor qualidade, muitas pessoas pensam porque aduba, aí você melhora porque tem mais micro e coisa. Não é isso. Na verdade, o que faz toda a diferença é o volume, né, a quantidade de capim que os animais comem. O que é isso? Se você em situação normal, tá? Você toma café, almoça e janta todo dia e tal. Se você tiver uma pessoa na sua casa que faz o almoço, ela fala para você que o almoço é meio-dia. Você sabe que o almoço é meio-dia. Mas você hoje veio para fazer um podcast com o Mauro, que é um cara que fala pra caramba, então você vai chegar lá 2 horas da tarde. Aí o que acontece? A sua comida está colocada lá, está fria. Então você já não vai comer, ela tem o mesmo tempero de todo santo dia, o tempero é o mesmo, os nutrientes, tudo é o mesmo. Só que você não come a mesma quantidade. Por quê? Porque ela está fria. O jeito que ela serviu para você, deixou lá, não é o melhor. Então, às vezes, uma comida até com menos tempero, mas ela estando ali quentinha, você come muito mais, você abre até mais o teu apetite, você vai comer mais. Então o que a gente faz, né, para os animais é isso, levar um capim de boa qualidade no corte. Então quando você... água de boa qualidade também, né, Mauro? Também Quando você tem fertilidade no solo, você pode baixar mais o que a gente chama de resíduo. Então, com os resíduos mais baixos, o capim dá mais folha. Então, o boi com muito menos, primeiro ele tem mais folha, boi gosta de folha, não é de talo. Né? O capim, quando você passa muito, as áreas que tem baixa fertilidade, você tem que deixar os capins mais altos. Porque aqui na Amazônia, principalmente aqui no Pará, a gente tem uma competição muito grande com o que a gente chama de juquira, né, com as pragas. Então, se áreas que não têm fertilidade, se você baixa muito o resíduo, você abre o espaço para nascer muita juquira.
as áreas bem fertilizadas, você pode baixar o resíduo porque o capim cresce muito rápido, ele não dá espaço para juquira. Muita folha não deixa o solo exposto para poder nascer essas sementes. Então, essa fertilidade, ela te traz o aumento da taxa de lotação, mas te melhora também bastante o ganho de peso. Então, quando você multiplica um pelo outro, a produção, né, aquilo que você produz por área, muda muito. A agricultura, volta a te falar, porque para mim é um exemplo. A agricultura, eu adoro modelar o que acontece na agricultura. Quando eu vi as primeiras agriculturas aqui em Paragominas, de milho, o espaçamento era 80 centímetros. Hoje, acho que 40 ou 50 centímetros, normalmente é 50. 50 aí. Então, quando só a quantidade de plantas que você coloca a mais, né, saindo de 80 e vindo para 50, você aumenta muitas plantas, né, por hectare. E isso é uma das coisas que fez aumentar. O que acontece? Para você sair de 80 para 50, você tem que melhorar o nível de fertilidade, porque aí você vai ter muito mais plantas, né, para poder, para sugar, né, para poder se alimentar daquele solo. Mauro, esse tanto de dados que você capta no dia a dia lá da Marupiara, você tem algum sistema que você coloca esses dados? Esse capim que chega a passar, porque quando chove bastante, você faz uma silagem, você tem um semi-confinamento. E como é que você compila esses dados do campo e traz para dentro do escritório, que eu sei que você faz bem feito isso aí? Quem te ajuda? Que sistema que você usa? Como é que você faz isso? Aí é que faz a diferença de você ter sócios, né, ou futuros fazendeiros trabalhando para você em vez de funcionários, né? Porque é aí que nós precisamos, por exemplo, essa questão do manejo do pasto, ela é essencial. E pastos adubados, eles, pra você ter ideia, 2 dias fazem toda a diferença. Tá? Então, a diferença da pecuária tecnificada, tá, para a pecuária ineficiente de qualquer maneira, é isso, é porque na pecuária de baixa eficiência, você tanto faz colocar boi hoje naquele pasto, tem pessoas que passam 30, 40, 60 dias sem colocar animais nos pastos, quando entra eu digo, né, o pé come mais do que a boca, porque os capins estão muito passados. A gente não pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso aí. Então é fundamental para nós que esse manejo, porque eu já tenho cansado de fazer mostrar esses dados e fazer essas coletas para as pessoas que trabalham comigo, entre pastos bem manejados e pastos, né, que eles erram no manejo, os mesmos animais. Você não são outros, não. Os mesmos animais, você muda de 300 até 400 gramas de ganho de peso diário. Pastos bem manejados dão a mais do que os pastos mal manejados. Tá? Então, assim, isso é uma diferença muito, muito grande. Essa eficiência. Então esse é o primeiro ponto que a gente faz. As pesagens, nós temos procurado aumentar muito a frequência dessas pesagens. Desde o início aqui nós falamos sobre animais que ganham menos do que eles custam. Né? Então esses animais, eles precisam ser identificados o mais rápido possis,vel. Para ele não te dar, né, tanto prejuízo, né? Para ele não me dar prejuízo. Passivo. Então, essas pesagens, quanto mais a gente fizer elas, mais a gente vai mais rápido a gente vai identificar isso. Aí entra um outro mito que existe na pecuária, que é pesar animais, né? As pessoas, elas têm uma resistência muito grande em pesar animais. Que vai quebrar peso. Que ele perde peso, que vai acontecer, e não existe nada disso, não tem isso. Eu, por exemplo, eu peso hoje 100% do meu rebanho a cada 90 dias. Mas eu tenho pesagens direto, né? E eu preciso de
baixar isso pelo menos para 45 dias. Pelo menos para 45 dias. E por que eu não faço isso ainda? Né? É porque eu peso com 90, se eu passar para 45, eu vou dobrar a quantidade de informação, a quantidade de dados. Tá? E os dados, eles só servem quando são analisados. E mais, além de ser analisados, você tem que tomar, né, algumas decisões quando você tem a análise, o resultado daqueles dados. Então, quando eu peso animais, mas eu não analiso aquilo, então não adianta. Aí você deixa de ter, eu aprendi isso com um rapaz, vou até plagiar aqui a frase dele, você deixa de ter um banco de dados para ter um bando de dados. Que não serve para nada, né? Não serve para nada, né? Eu chamo aí de obesidade de dados. Então hoje nós estamos trabalhando com uma plataforma, nós estamos implantando isso. O que eu quero? Porque os sistemas que a gente tem hoje, todos os programas, nós temos vários programas no mercado, programas muito bons, mas o que acontece? Eles pesam, eles dão ganho de peso e tal, mas eles não me avisam os animais que estão ganhando pouco. Eles não conseguem avisar isso. Então, essa plataforma, ela chupa do programa. Então, todo dia de manhã, ela vai me avisar, né? Aí já sai, por exemplo, o recado do meu celular, manda mensagem para o meu celular. A hora que eu abrir o computador, já tem lá que eu tenho animais que não estão ganhando peso, não estão fazendo aquilo. Então, isso é a tecnologia, nós precisamos de trazer isso mesmo para o nosso lado, informação, números, nós precisamos de ter algoritmos, e quanto mais a gente fizer isso, mais nós vamos entender do nosso negócio e mais nós vamos ter eficiência de mudar aquilo que não está bom, que os bois que não estão ganhando. Então a gente trabalha muito isso aí. Eu vou aproveitar aqui, vou fazer até um pitch de vendas, né? Você está falando sobre isso e nós estamos trabalhando lá na Marupiara, nós vamos fazer agora imersões. Então, assim, pessoas que estão trabalhando na atividade, que estão trabalhando com pecuária, que elas queiram entender mais de divisão de pastagem, né, que elas queiram entender, que eu vejo muitas pessoas me perguntarem sobre variedade de capim, qual capim plantar, né? Então nós temos aí, eu tenho, na verdade... Eu já ia até te perguntar isso, que surgiu o gancho, que você, Mauro, é chamado para muitas palestras, você é chamado para sindicato, para falar da tua expertise. E a gente vê hoje, por exemplo, na agricultura, você vai aqui em Paragominas, você tem 5, 6 assessoria hoje na agricultura. Na pecuária, você tem, mas você tem que trazer de fora. O que está faltando para o Mauro Lúcio Costa, da Marupiara, fazer isso com os pecuaristas? Isso que você está fazendo, o que mais você pode agregar para os pecuaristas? Esse teu conhecimento, Mauro, que você tem aí demais para contribuir. Olha, eu vou te falar uma coisa aqui, que eu também escutei, estou plagiando a frase, é porque até hoje... Tudo que eu fiz foi de graça. E de graça ninguém dá valor. Graça. As coisas de graça não tem graça. Então, realmente, quando você está falando, eu pago caro para ir conhecer. Agora mesmo estou indo para Ribeirão Preto, lá num evento que vai ter em Ribeirão Preto, só sobre pastagem, sobre intensificação, tá certo? E estou pagando para poder fazer isso. Quando você paga, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. Várias oportunidades que eu já fui em dias de campo para poder fazer, você aprende, quando você não está pagando, você aprende muito pouco. Você diminui o seu nível de interesse. Tá? Então, assim, eu vou fazer isso, essa imersão, justamente para poder levar esse conhecimento. E esse conhecimento, né, ele vai ser muito mostrado e discutido na prática. Essa imersão lá, Mauro, da Marupiara, vai ter a parte teórica, a parte prática?
vai ter parte teórica, parte prática e muito, por exemplo, a questão, algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, nós vamos falar de pesagens, porque quem é invernista, né, quem recria e engorda, o que esse cara faz? É botar peso no gado. Então, ele precisa de colocar peso, ele precisa de saber. Como que você sabe? Só se você pesar. Meu pai falava uma coisa, eu gosto muito de citar o meu pai, porque ele para mim é um ícone na pecuária, uma vivência muito grande. Pena que enquanto ele foi vivo, eu era muito bobo. Você não escutava os conselhos. Não escutava muito, né? E ele falava muito para mim, olha meu filho, eu tô pelejando para te ensinar de graça, mas você quer pagar para poder aprender, e você vai pagar caro. E foi realmente o que aconteceu comigo. Mas a ideia é levar as pessoas lá para poder mostrar isso na prática. Então, na prática, o que é? Eu vou pesar animais, né? A ideia minha, as pessoas estão lá, elas vão escolher, elas podem chegar no mapa e ela põe o dedo no piquete que ela quiser, no módulo que ela quiser, que esses animais serão pesados. Então esses animais têm a data da última pesagem, o peso que eles tiveram, e eles vão assistir uma pesagem. Aí eles assistem o ganho de peso, mas isso não é o que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar para eles é os animais passando na balança, os animais saindo da balança, que eles vão ver a velocidade, a maneira que esses animais saem, e mais do que isso, levar eles para o pasto. E eu duvido se depois de 5 minutos que eles chegaram no pasto, eles já não estão todos eles pastejando. Normalmente elas já entram dentro do pasto, né, com a cabeça baixa para poder comer capim. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer realmente mostrar na prática, tá? Divisões, né? Eu tenho, igual eu estou falando, a fazenda tem 25 anos, tem 20 que eu venho fazendo essas divisões. Há 20 anos atrás eu comecei a trabalhar com o módulo rotacionado na Marupiara. Eu já trabalhava em outra fazenda que não era minha, que eu administrava, mas eu comecei a fazer as divisões tem 20 anos, em 2002. Água encanada, né? Que jeito que a gente faz, qual que é as melhores maneiras que a gente pode fazer, a variedade de capim. Então eu posso mostrar, né, para as pessoas. Eu tenho pasto que eu formei em 1997, né, nessa abertura da propriedade. Eu tenho pasto lá que tem mais de 40 anos, que quando eu cheguei eles já eram formados, tá? E eu só dei uma melhorada neles, manejei, melhorei, destoquei, mas não mudei a variedade do capim, nunca gradiou, nunca fez nada, nunca sofreu reforma, né? Então eu tenho pastos lá desse jeito. Mas eu tenho pastos, por incrível que pareça, que eu plantei há 2 anos atrás e que eu vou precisar de plantar novamente. O que é isso? É a variedade errada, né? A variedade de capim plantada no lugar errado. Então, esse aprendizado, né, que é o que eu quero levar para as pessoas, eu tenho certeza que todos esses aprendizados custaram muito caro para mim. Eu paguei muito caro por eles. Você vai encurtar a vida da pessoa. Esse último mesmo que eu estou te falando, de uma variedade de capim que eu plantei em lugar, porque é um desafio, né, a minha propriedade, mas eu acho que desafios tem em todo lugar. E se não os tiverem, não presta também. Tá certo? Então, eu acho que na vida, em qualquer lugar do mundo, nós vamos ter os desafios. E isso é muito bom. Então, o que a gente precisa é de aprender. E quando eu errei muito, mas inclusive erros muito grandes que me custaram, praticamente custaram tudo que eu tinha. Mas isso foi muito bom, isso foi um valor que eu paguei por um aprendizado muito grande. Então, eu me sinto satisfeito, paguei caro, mas aprendi muito.
Então tá tudo certo, é muito bom. Agora, o duro é quando as pessoas erram, até nós mesmos erramos e não aprendemos. Esse é caríssimo, não né? Tem preço, né? Isso não tem preço, né? Mas você aprender com o erro do outro é muito barato. Por qualquer preço que você pagar, isso é muito barato quando você aprende com o erro do outro, né? Então, assim, essa chance de ir, de ver capim, variedade de pasto, modelo. Outra coisa que eu fiz muito ao longo desses anos são as divisões nos pastejos rotacionados, modelo que a gente chama de área de lazer ou de praça de alimentação, como faz isso, de que maneira que a gente deve fazer isso aí. Então as pessoas vão ter chance de ver coisas muito, muito interessantes. E na prática, na vivência do isso, dia. E coisas funcionando, né? É o que eu tô te falando, eu vou mostrar, eu comecei essas divisões em 2002, então você vai ver divisão de 20 anos, elas funcionando até hoje, né? Então, assim, com ganhos de peso, com produtividade, cada ano essas produtividades superando, ano a ano, aumentando. Então eu acho que é um negócio, é uma oportunidade muito grande das pessoas aprenderem. Manejo de pastagem, por exemplo, eu trabalho com intensificação, então eu vejo muitas pessoas, né, a dificuldade às vezes que eles têm na intensificação é o período seco, então as pessoas têm dificuldade de administrar essa taxa de lotação. Isso, né? Nessa flexibilidade da taxa de lotação, né? Então as pessoas querem trabalhar muito com isso travado, esse número travado, né? E aí é diferente o período das águas. São diferentes, né? Mas aí a gente tem também trabalhos mostrando, né, de que maneira que a gente pode manter esses animais, manter essa quantidade de animais. A gente tem trabalho lá fazendo. Hoje, por exemplo, nós ainda estamos, né, quando colocar os animais todos, nós ainda estamos com taxa de lotação de 5 cabeças por hectare, né? Nós estamos praticamente aí 50%, 60% já do período seco, né? A gente já passou, então a gente já está bem mesmo no meião da seca e estamos conseguindo taxas de lotação muito boas, mas justamente por causa dessas coisas que a gente está fazendo, recolhendo animais e colocando. Então tem muita coisa interessante para poder ver. E assim, eu acho que uma coisa muito legal de ver na Marupiara eu tenho esse investimento em pessoas, né, em capacitação, mas todas elas saíram de lá. A pessoa, por exemplo, que é o meu gerente, tá? Ele é filho já de uma pessoa que trabalhava conosco, e ele praticamente nasceu na Marupiara, o Alexandre, é uma pessoa extremamente nova, né? E praticamente nasceu dentro da Marupiara, né? Praticamente ele nasceu lá. Então, assim, que muitas vezes, né, nós fomos trabalhar com intensificação e a dificuldade, né? Todo mundo pensa que é muito difícil e que tem que importar gente, trazer gente assim ou gente assado, e não é isso, né? Eu acho que as pessoas que estão aqui, as pessoas que nós já temos, que estamos trabalhando, essas pessoas são muito boas e elas precisam de ter conhecimento. É aquilo que nós falamos mais no início. Então, as pessoas precisam de saber o que elas estão fazendo. Quando elas sabem o porquê que elas estão fazendo, aí tudo muda. Mauro, agora me conta outro projeto que você está fazendo lá na Marupiara. A última vez que eu estive lá, você tem tirado algumas áreas para investir em agricultura. Essa agricultura, você pensa em aumentar a escala para vender grão? Você pensa em fazer grão para o seu negócio, para o seu rebanho? Ou você pensa em melhorar a pastagem? Qual que é a sua ideia também em virar um agricultor? O que você
você me diz dessa nova fase da pecuária com a transição para a agricultura, ou dessa integração lavoura-pecuária? Olha, eu sou um apaixonado por pecuária, você entendeu? Eu sou um apaixonado por pecuária. Mas falei aqui e vou repetir, eu sempre modelei muito as melhorias que eu consegui fazer, principalmente em fertilidade de solo, elas foram modeladas de agricultores. A modelagem foi com essas pessoas. E por incrível que pareça, né, eu acho que isso é contágio que a gente tem nas amizades. E hoje, para mim, isso é mais... Tem uma coisa que eles falam, né, que você é mais ou menos o reflexo das 5 pessoas mais convive, né? Que você está convivendo. Então eu acho isso é muito forte, porque hoje essa vontade de ir para a agricultura, ela está muito com esse convívio que eu tenho, amigos como você, né, que trabalham a agricultura e vem fazendo um trabalho muito, muito bem feito nisso aí. Então isso tem me contagiado. Tá? E eu acho que, não que eu saiba tudo da pecuária, não, eu acho que todos nós temos muita coisa para poder melhorar, para poder evoluir, mas eu vivo muito a pecuária, demais, e eu preciso de trazer algo diferente também, para poder ser um desafio, né? E a gente está cada dia aí evoluindo. E aí a agricultura, eu enxergo nela uma coisa com muita tecnologia. Eu enxergo a agricultura um negócio bem avançado, bem diferenciado, e que tudo isso que vai acontecendo, eu vou te falar, eu gosto bastante de fazer analogias. E eu acho assim, a agricultura, pelo menos para nós, o que aconteceu na nossa região, é mais ou menos... dadas as diferenças, mas fazendo analogia, é mais ou menos com Fórmula 1. Então, se você for ver, por exemplo, esses controles de carro para não derrapar, que hoje tem nos carros, são muito normais, isso saiu da Fórmula 1. O controle de estabilidade. Controle de estabilidade. Eles colocaram isso nos carros, ali foi fazendo, né? E aí daí saiu, começou a entrar só nos modelos tops e tal, e hoje já é quase que normal, quase, né? Que normal. Né? O airbag foi uma coisa também feita, o freio ABS saiu da Fórmula 1. Né? Então, assim, o que a Fórmula 1 é um canteiro de tecnologia, uma coisa com muita tecnologia e usando... E a agricultura, ela é mais ou menos isso aí para nós. Então, nós estamos falando aqui, hoje eu estou fazendo essa questão que chamam, né, até de agricultura de precisão, ficou até o nome colocado, mesmo você estando fazendo pecuária, mas essa questão das análises de solo para poder fazer realmente por grid e por áreas bem pequenininhas, né, para saber cada área o que é. Isso é oriundo, né, da agricultura. A agricultura já pratica isso muito mais vezes, né? Por exemplo, eu trabalho, né, calcareando, né, usando calcário já acho que uns 20 anos, 18 anos, talvez, e eu era considerado como louco, né? Todos os outros que indicavam, que faziam, eles não faziam isso. A agricultura veio e ela trouxe isso, colocou e firmou. Hoje já ninguém nem fala, né? As pessoas já acham, já é uma coisa meio, uma prática meio que normal, né? Então, a adubação, a gente tem certeza que se não adubar, não adianta nem você plantar, né? Você não colhe. Então, essa questão do time, né, de fazer as coisas na hora certa, no momento exato. Então, isso tudo vem da agricultura, eu fui modelando isso. E aí eu quero colocar isso também dentro da minha fazenda, a agricultura.
Eu acho que ela traz, né, a agricultura traz muito subproduto para a pecuária, que eu acho isso uma coisa fantástica. A casadinha é perfeita, né, Mauro? A agricultura é um negócio... Uma pecuária é um casamento perfeito. É um negócio extremamente... Ela traz fartura, né? A agricultura é uma coisa que traz muita fartura. Então, quando você vê, por exemplo, o período seco, né, que a gente tem que diminuir animais, mas se você tem uma área de agricultura, você pode colocar nesses lugares que colheram, você pode plantar capim e fazer silagem desses lugares que colheram. Então, assim, eu tenho certeza que é um casamento perfeito. As duas juntas têm muito sucesso, tem muita coisa pela frente aí que a gente pode melhorar. Eu queria que você me contasse um pouco também, Mauro, do seu projeto que você tem com o Vaguinho da Premix, porque muitas pessoas pensam que para ser pecuarista você precisa ter uma área grande de terra. E esse projeto é um projeto muito bacana e a gente tem visto o entusiasmo do Vaguinho nesse projeto, que você e ele fizeram com bastante maestria e você acompanhou, você foi um dos idealizadores que colocou o negócio para ele gerir, né? Eu queria que você me falasse um pouco mais desse projeto, que o Vaguinho hoje é um homem feliz com a selva de pedra deles. Como é que funciona isso? Você pensa em levar isso para outras pessoas? Você pensa em divulgar esse projeto mais, que é um projeto muito bacana? Você pensa em jogar isso para frente, para outras pessoas verem o modelo de gestão da selva de pedras? Sim, o modelo do Vaguinho, o Vaguinho para mim, foi um aprendizado enorme, você entendeu? Eu aprendi muito com o Vaguinho, aprendi muito com o Selva de Pedras, e assim, ele me deu, o projeto Selva de Pedras, eu conheci uma nova pecuária. Sinceramente, são coisas que acho que Deus põe na vida da gente. O Vaguinho é uma pessoa que acompanhava muito lá na fazenda, ele sempre estava indo lá e ele ficava me perturbando, querendo que eu fosse visitar a fazenda dele. Aí na época da pandemia, né, que a gente praticamente não saía, não chegamos a lockdown, mas eu fiquei muito na fazenda. E aí ele ficou indo e a gente diminuiu viagens, diminuiu todas essas coisas, né? Então a gente tinha mais tempo. E aí o Vaguinho sentou lá comigo e conversando e pediu que eu fosse visitar a fazenda dele. Aí eu falei, não, tá feito. Marquei o dia, ficamos marcados e tal. Aí me conta mais, né? Me fala mais sobre essa fazenda. Aí ele me falou sobre o tamanho, né, da propriedade. Quando ele me falou sobre o tamanho, foi um choque, porque até aquele momento, para mim, fazendas desse tamanho, as pessoas que tinham área de 5 hectares, 4 e pouco, 5 hectares, como é a do Vaguinho, eu só indicaria para produção de fruta, né, porque fruta tem um valor agregado muito alto, mas eu tinha tratado com ele e aí fui. E realmente, o dia que eu entrei lá, que eu vi, foi um impacto, né? E daí começamos a trabalhar, começamos a fazer. Foi daí que eu para mim, né, aprendi a ver o potencial que isso aqui tem para produzir. É um potencial muito grande. E aí hoje eu comecei a fazer áreas, né, igual a do Vaguinho, dentro da minha fazenda. É nisso aí que eu penso em que as pessoas que trabalham comigo vão virar fazendeiros, né? E aí esse projeto cresceu muito no meu conceito. Eu tenho focado muito nisso, trabalhado muito nisso, feito alguns investimentos para que isso venha a funcionar. E aí o que eu praticamente já domino a produção e a produtividade. Eu vou falar para você algo aqui só para você, mas assim, vão ser os clientes Primac, né, que vão ficar sabendo disso, mas eu já estou dominando áreas de 5 hectares com 100 cabeças.
E agora a gente está dominando isso para poder, uma maneira que seja para o ano inteiro. Tá? E aí na hora que então isso aí, essa tecnologia já está praticamente dominada. Tá? O que é difícil, né? E que quando a gente consegue é método. Quando você consegue método, quando você tem um método e aí através do método você cria os processos, que é o que a agricultura fez. A agricultura tem processos. Tá certo? E aí, quem é mais eficiente? Faz o método, né, daquele processo, aí ele faz o método mais bem feito, que é a aplicação mais bem feita, na hora mais certa. Então, quem é melhor em executar o método, tá certo, daquele processo, ele produz mais. Então, na pecuária, esse modelo do Selva de Pedras, a gente já está criando esse método. Temos os processos e estamos criando esse método. Na hora que a gente tiver com o método pronto, acabou. Você produzir, já tem ali, já sabe produzir. Aí entra a parte, né, que é o que eu quero trabalhar muito através das pessoas que trabalham comigo, que vai ser a primeira oportunidade, é fertilidade na cabeça dessas pessoas, é virar uma chave. E é uma coisa que eu tenho chamado essas pessoas que trabalham comigo, tenho mostrado, porque o cara tá lá, ele tá vendo todo dia. E aí eu falo para ele, eu vou fazer um negócio desse para você vai tocar isso aqui sozinho, eu quero que você toca esse aqui, olhando, vendo e tal, porque você vai tocar um desse sozinho. Você acredita que o cara, um dia conversando, a gente tem muita amizade, muita coisa, ele falou, não, seu Mauro, mas não é assim. Mas por que não é? Você não está tocando essa aqui? Não, mas essa aqui é do senhor e tal, a gente toca. Eu falei, não, mas vai tocar a sua, não. Então, na cabeça dessa pessoa, a crença dele é que ele nasceu para ser empregado. Ele nunca vai poder ser proprietário. Ele nunca, na cabeça dele, não. Então, produzir o método, o processo para produzir, eu já tenho ele todo. Agora, o que nós precisamos de trabalhar é destravar a cabeça dessas pessoas, as crenças para fazer isso. Então, e aí eu vou falar para você que essas crenças e essas travas a gente tem como fazer, porque eu era travado. Eu não acreditava que se o Vaguinho tivesse falado comigo, o tamanho da área dele, antes da conversa eu tinha dado volta e aquilo, mas eu não ia lá. Nem lá. Não tinha ido, porque eu falava, não, isso não é para pecuária. Eu tinha isso na minha cabeça, isso era certo na minha cabeça, que 5 hectares não era área para pecuária nunca, tá certo? Então assim, eu consegui destravar, eu consegui mudar, quebrar essa crença, e aí estou trabalhando, fazendo isso e criando, né, o método para poder a pessoa fazer aquilo ali. E aí agora nós temos que realmente destravar essas pessoas para poder fazer. E vou te falar aqui mesmo, isso vai ser uma revolução. Na hora que a gente estiver colocando essas pessoas para produzirem bem e fazer, é um negócio diferente. Vai ser diferente na vida dessas pessoas, isso vai impactar muito, isso vai impactar o comércio, né? Porque o faturamento vai virar outra coisa. E um negócio muito, muito interessante que a gente vê, né? Aí volto à agricultura, né? Quando a vida da nossa cidade, você vê que ela é outra depois que a agricultura economia, entrou. Tudo, né? Pois é, mas o que é isso? Você sabe por que mudança de cultura, geração de renda e emprego. Aí é que muda. É riqueza. O que vai mudar as pessoas é riqueza que transforma. Você entendeu? Então, prosperidade, como que você faz isso?
é faturamento por hectare. Então, se a gente, o normal hoje na pecuária é faturamento de algo aí de 4 arrobas por hectare. 4 arrobas, vamos arredondar preço que não é isso, vamos falar em R$300, dá R$1.200 por hectare. Se você transformar isso aí em soja, isso dá 7 sacos de soja. Né? Então, assim, não vale nada. Então, quando você pega, por que cresceu? Você tem a mesma área, né? E você tem um faturamento muito maior. Então, quando você fatura, aí o posto lá de gasolina vai, a costureira vai, o negócio todo mundo vende. A gente vende máquina. E circula dinheiro. Você entendeu? E circula dinheiro. Então, é isso que nós precisamos fazer. Aí vem a tecnologia, né? A agricultura traz uma tecnologia. O que a tecnologia exige? Conhecimento. Conhecimento é o maior ganho, que não tem nada igual o conhecimento que você dá para as pessoas. Né, e você evolui. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que trabalhavam comigo, né, de 30, 20 anos, 25 anos atrás, 30 anos atrás, e essas pessoas, naquela época, eles trabalhavam comigo na foice. O cara era roçando juquira, trabalhava na foice. Hoje ele já tem um trator gabinado. Hoje esse cara tem um trator gabinado, esse cara reforma os meus equipamentos. Esse ano, por exemplo, cada ano eu tiro alguma coisa. Esse ano esse cara tirou um vagão de confinamento, de distribuir, vagão que hoje no mercado deve custar algo em torno de perto de R$300 mil. Esse cara depenou esse vagão, reformou ele todinho e está lá funcionando. Então, assim, é o mesmo cara, o cara é bom, ele tem a inteligência. O que falta? O ensinamento. Mudar a cultura. Você entendeu? Né? É você ensinar. E isso a agricultura trouxe. A agricultura trouxe isso, trouxe esse modernismo. Então, eu vou até dar uma parte aqui, né, que eu tenho visto uma coisa que tem, às vezes eu fico chateado, porque as pessoas falam, né, da pecuária, aí falam como pecuária tradicional e aí de um modo pejorativo, você entendeu? E não é. Tradição, eu sou tradicional. Eu venho de avô, meu avô era pecuarista, meu pai pecuarista, eu pecuarista, quero tocar essa bola para frente, você entendeu? Agora, eu tenho tradição, a minha pecuária ela é com tradição, agora é tradição e evolução, você entendeu? Aqueles que fazem, eles são ineficientes, eles não têm nada de tradicional, ele é ineficiente. Você entendeu? Então, essa tradição, aí, na tradição, você vai poder manter, para você manter uma coisa a longo prazo, você tem que ter evolução, você tem que trazer a tecnologia. Então, nós vamos, o que eu quero fazer, por exemplo, essas pessoas que trabalham comigo, né, esse cara, por exemplo, hoje é o cara que reforma minhas máquinas, que trabalha lá, que faz. E o que eu quero fazer com essa pessoa? Ela não tem aptidão para boi, para pecuária. Esse cara vai montar lá, vizinho, em uma vila, nós vamos trabalhar para montar uma oficina para ele. Porque ele tem aptidão para aquilo, sabe mexer com aquilo fácil. O cara tocar o que ele é bom, né, mano? E o que fez isso? A agricultura. Foi através da agricultura que, com a agricultura, nós conseguimos fazer algo diferente, fazer silagem. Da silagem, esse vagão de confinamento só tem porque produz silagem, você pode confinar, a gente produz, né? Tem hoje, você tem milho, você tem comida que você pode fazer isso. Então, é em cima dessas coisas que a gente tem que trabalhar e aí a gente começa a melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Então, eu acho que o caminho que nós temos é esse. Depois é industrializar isso, né? Então, por exemplo, verticalizar, hoje, né?
Isso. Hoje nós precisamos de fazer isso muito na agricultura, né? Trabalhar mais aí fábricas de ração e granjas, né? De trazer suínos, porque nós deixamos de vender grão e começamos a vender a proteína, né? Vender carne. Então, eu acho que o processo é esse. Na pecuária, a gente, através das indústrias frigoríficas, nós conseguimos já fazer isso. Hoje a gente tem indústrias aí de ponta, tem aqui em Paragominas, tem em Castanhal, né? Castanhal, por exemplo, nós temos indústria que vendem para a China, vendem para o Canadá. Então, mercados assim extremamente exigentes e ela atendendo. Outra coisa, hoje nós temos produtor, igual a Fazenda Guarani, fazendo carne de qualidade, né, uma Sim. carne que antigamente nós tínhamos que ir para São Paulo e chegar lá no São Paulo, ficar comprando carne do Uruguai, carne da Argentina. Hoje dentro de casa, né? Hoje nós temos aqui produtor em Castanhal, que é o Altair, que foi convidado para ir na Argentina levar o produto dele e mostrar. Né? Então, é agregar valor nisso que a gente faz. É verdade. Né? Então, a gente já vê aí o Felipe trabalhando essa questão de qualidade de carne e eu acho que é um negócio muito, muito interessante e que são nichos de mercado que nós temos condição de agregar valor nesse produto. Nós temos uma coisa que aí foi Deus que nos deu, nos proporcionou, que é essa natureza exuberante. Né? Então hoje, quando você vai falar em mundo, né, nós estamos muito, a Amazônia deve ser uma das palavras mais conhecidas e mais praticadas hoje no mundo, né? Então nós estamos inseridos dentro disso. O que nós precisamos de fazer com que esse nome, né, até então nós estamos usando ainda de maneira errada, ele tem sido uma trava para nós, mas a gente mudando, né, esses conceitos, mudando essa coisa, cuidando bem, fazendo com que isso venha a fazer um melhoramento social e melhorar, criando mais indústrias e tudo, nós temos que levar isso como um nome para venda, né, em todo lugar. Então amanhã ou depois nós vamos estar vendendo carne aqui, feita aqui do Felipe, em restaurantes. Mas Mauro, assim, muito bacana, podemos conhecer um pouco mais hoje do teu trabalho, da Fazenda Maropiara, do trabalho que você tem feito. Eu vi 3 belos projetos aí, da selva de pedra, da integração em pequenas áreas para se aumentar a capacidade de lotação, desse crescer e contribuir que você quer fazer com o seu time lá. Isso é muito bacana, isso é uma mentalidade aberta, poucas pessoas pensam assim, em contribuir com o seu time de colaboradores para que eles sejam dono do seu próprio negócio. Isso é muito bacana, é que tem a mente próspera. E o outro é esse trabalho de imersão que você estava devendo para a sociedade, né? Então isso é muito bacana, esse trabalho de imersão que você vai começar a fazer. E a pergunta que eu te falo para encerrar isso aqui é: qual legado você quer deixar para a sociedade e para os seus filhos com essa paixão, com esse entusiasmo que você toca esse negócio chamado agronegócio? Olha, eu chego assim, me senti muito emocionado com o que eu faço, mas uma das coisas que tem me chamado muito a atenção, o que eu fiz no sindicato foi muito mais contar histórias, contar o porquê que tinha sido feito, contar porquê todo o acontecimento. E isso realmente teve repercussão. Eu sempre fui aceito em todos esses órgãos, sempre fui ouvido, né? Tive condições de levar porque consegui mostrar a transparência de tudo que nós fizemos e que era certo. Porém, disso aí se passaram 10 anos. Eu entrei no sindicato em 2010, né, 2009 para 2010, então tem 10, 12, 13 anos que eu entrei lá, fiquei 6, saí em 2014, então assim, já tem praticamente entre 8 e 10 anos que eu era esse contador de histórias disso que aconteceu. Hoje, não adianta mais contar isso. Não é isso que vai resolver. Mas eu sou o cara que não parei. Eu continuei o meu trabalho, continuei fazendo aquilo que acredita. Hoje,
o que eu tenho, as minhas histórias, não histórias, mas os meus planos é para o futuro. É para um futuro completamente diferente. É para um futuro levando para todos nós, tá? Principalmente vou falar das pessoas de Paragominas, é para todos, é para poder mudar, acabar com, erradicar mesmo a pobreza, elevar, não só eu produzir comida, mas eu fazer com que essas pessoas também produzam riqueza, todos eles, todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos dentro de Paragominas, dentro do nosso município, dentro do Pará, todos nós temos condições de trabalhar. Nós temos uma terra com muita condição, muito próspera e que nós temos muitas oportunidades. O que falta é a gente realmente enxergar cada um do nosso lado, dar a mão para ele e levantar e levar junto conosco. Então, esse trabalho que eu faço hoje parou de contar do passado. Não tem mais nada para contar do passado. O passado eu tenho orgulho dele. Agora, o futuro é promissor e o futuro é que nós temos que fazer e aí nós vamos fazer a diferença. Amém. Entendeu? Amém. Aí nós estamos para fazer a diferença. Quero te agradecer, Mauro, por esse podcast, o PrimaCast. Muito obrigado por seu tempo, por essa enxurrada de conhecimento, por essa vivência. Foi muito legal. Espero a gente gravar próximos episódios. E deixa aí suas redes sociais, você tem muito a contribuir nas suas redes sociais, você tem explicado lá bastante, deixa suas redes sociais e vamos deixar também no link, na bio do YouTube. E até o próximo PrimaCast. Suas considerações finais. Obrigado, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Priori. Você não sabe o quão alegre e satisfeito eu estou de poder vir aqui, de falar. Você é uma pessoa muito especial para mim e que mora no meu coração. E então, uma das coisas, né, que você é tão especial para mim é me dar um espaço, me dar tanto tempo para poder ficar falando, né, falando para as pessoas. Então eu agradeço demais, é um prazer enorme. É o meu primeiro PrimaCast, mas também é o meu primeiro podcast. Então estou bem empolgado, bem animado. E como diz o meu primo Paulo Costa, eu acho que eu comecei com os 2 pés direitos. Né? Então eu fico muito satisfeito. Eu tenho feito muito mais usado o Instagram. Agora também estou migrando para o YouTube, à vontade. O Instagram meu é maurolucio.marupiara, e é o mesmo também no YouTube. E a ideia minha é levar mesmo conhecimento de qualidade para as pessoas, levar aquilo que eu estou fazendo, os trabalhos que eu venho feito, os experimentos. E a vontade é crescer cada vez mais essa pecuária e crescer as pessoas dentro da pecuária. Show de bola, Maurão. Muito obrigado, Maurão. Obrigado, Fica com Deus e, pessoal, até o próximo PrimaCast. Obrigado, viu? Se Deus quiser. Obrigado.